Se a gente para pensar em milho, o que vem na cabeça? Provavelmente festa junina, pamonha, aquele cheirinho bom de comemoração, certo? Pois é. Mas e se, para civilizações inteiras, esse mesmo grão fosse muito mais do que só comida? E se ele fosse a própria matéria da criação, um deus, um símbolo de sacrifício? É essa história oculta que a gente vai desvendar agora. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado está a nossa visão, o milho como um alimento gostoso, um ícone das nossas festas. Do outro, a visão dos povos antigos, uma divindade, o próprio ato de criar o universo e a humanidade. A distância entre essas duas ideias é gigantesca, e é nesse espaço que a gente vai mergulhar. Então, bora começar essa viagem pelas raízes, pelas mitologias, porque para entender de verdade o milho, a gente precisa primeiro entender as lendas que civilizações inteiras cultivaram em volta dele. Essa frase é muito forte, né? E ela resume uma ideia central para os maias, a de que a vida só pode nascer da morte. O grão precisa, entre aspas, morrer debaixo da terra, como um corpo mesmo, para que a planta possa brotar. É um ciclo que nunca para, de pura renovação. E no centro desse ciclo todo estava ele, Yun-Cax. O mais curioso sobre esse deus é que, no meio de um panteão cheio de seres assim, às vezes bem ferozes, ele era o único com feições humanas, e mais, feições jovens, gentis. Ele era a própria personificação da generosidade da terra. E os detalhes sobre esse deus jovem são incríveis, sério. Ele era o símbolo da fartura, da prosperidade, mas assim como o próprio grão, ele tinha essa ligação com a morte para poder gerar vida. E olha que detalhe fascinante. Os cabelos dele eram longos, uma referência direta aos cabelos da espiga de milho. Cada traço dele era um espelho da planta. E essa conexão ia muito além, era algo existencial. Segundo o Popol Vuh, que é o livro sagrado maia, nós, seres humanos, não só dependemos do milho para viver. Nós fomos literalmente feitos de milho. A história é fantástica. Os deuses tentaram criar a gente primeiro com barro, mas não rolou. O homem se desmanchava todo. Depois tentaram com madeira. Esses até que paravam em pé, sabe? Mas eram ocos, vaidosos, sem alma. Foi só na terceira tentativa que a coisa funcionou. Eles moeram grãos de milho, fizeram uma massa e dessa massa moldaram os primeiros homens e mulheres. Enfim, a criação perfeita. Agora, vamos sair um pouco do México e vir aqui para mais perto, para o coração da América do Sul. A história do povo guarani sobre o milho também é super poderosa, só que com um foco um pouco diferente, o do sacrifício pessoal para salvar toda a comunidade. A lenda diz que, numa época de muita fome, o grande espírito Nhandeiara mandou um mensageiro. Para acabar com a falta de comida, um dos dois melhores caçadores da aldeia ia ter que se sacrificar. Avati, que perdeu a luta, foi enterrado. E do corpo dele brotou a primeira planta de milho que salvou e alimentou todo mundo. É por isso que, em Guarani, milho se chama Avati, uma homenagem que dura para sempre. Bom, a gente já viu o poder simbólico do milho. Mas como é que esse grão, que era sagrado, saiu das Américas e virou um dos alimentos mais importantes do planeta? Vamos acompanhar essa jornada? Então, tudo começou há uns 8.000 anos, lá no México. Por milênios ele ficou por aqui, era um segredo das Américas. Foi só em 1493 que o Colombo levou o grão para a Europa. E a partir do século XVI, meu amigo, ele se espalhou pelo mundo numa velocidade impressionante. E essa jornada toda nos traz, finalmente, para casa. Vamos ver como essa herança de milhares de anos se transformou numa parte tão fundamental da nossa cultura, da cultura brasileira, saindo da aldeia indígena e chegando direto no nosso arraial de festa junina. O ponto principal aqui é o seguinte: o milho já estava no Brasil. Muito antes dos portugueses chegarem, ele já era a base da alimentação de povos como os Guarani. Era o sustento, a vida dessas comunidades, sabe? E hoje em dia, bom, aquela importância ancestral se transformou numa escala gigantesca. Olha só esse número: 82 milhões de toneladas. É a produção de um ano só no Brasil. Isso dá uma dimensão do tamanho da presença do milho, não só na nossa cultura, mas na nossa economia também. E é aqui que a gente conecta tudo. Toda essa história, desde os deuses maias até o sacrifício guarani, chega no nosso prato.
Cada uma dessas delícias de festa junina que a gente adora é, na verdade, uma herança direta da cultura indígena. É história sendo saboreada, literalmente. Então tá, depois dessa jornada toda, do mito ao mercado, o que esse grãozinho pode ensinar pra gente? Qual é a mensagem que ele carrega ali dentro dele? No fundo, o grão é um símbolo universal. Ele representa esse ciclo de vida e morte, essa ideia de que algo precisa sumir para que outra coisa possa nascer. É a passagem do que não se vê, a semente enterrada, para o que se vê, a planta que cresce forte. E aqui está a essência de tudo que a gente conversou. Da morte nasce a vida, do sacrifício vem a fartura. Essa é a narrativa contada não só pelas lendas, mas pelo próprio ciclo de cada grãozinho de milho que existe. Fica aqui a reflexão, então. Na próxima vez que alguém passar por um milharal ou só de comer um bolo de milho, talvez seja possível enxergar um pouco mais. Não só um alimento, mas um Deus, um sacrifício, a história da própria criação guardada num simples grão.